Synanon, o culto esquecido pelo tempo. I didn't break the window. I didn't have to say, Tony, please take it easy and bang. 1958. Um dos primeiros programas de reabilitação de drogas é fundado nos Estados Unidos, em uma época que esse tipo de pessoa não tinha qualquer amparo do governo ou da sociedade. Em alguns anos conseguiu o prestígio da população e da mídia, espalhou filiais por todo o país e pelo mundo. Seus métodos envolviam violência, ameaça, abusos, lavagem cerebral, métodos que acabaram influenciando a criação de toda uma indústria de instituições que existem ainda hoje. Tudo surgiu a partir do culto de Synanon. América as usual. Iniciando qualquer coisa com bizarrice. Até aparentemente nada lá pode começar de uma forma normal, né? Programas de reabilitação de drogas nos Estados Unidos não existiam ou eram insignificantes. Vai parar de cheirar na base da paulada, sabe? O consenso geral é que viciados eram, quase que todos, incuráveis. Pessoas que não tinham mais salvação e que nunca mais teriam uma vida normal sem o vício. O destino dessas pessoas normalmente eram dois: ou levados a hospitais para tentarem ser curados por médicos com uso de medicamentos e métodos não muito eficazes, ou, majoritariamente das vezes, presos. Um programa que existia desde 1935 para tentar ajudar viciados eram os alcoólicos anônimos. Não, a Alemanha é foda. A Alemanha também é um lar de bizarrice, mas como é um país um pouco menor e a barreira da língua impede que esse tipo de conteúdo seja produzido, sabe? E eles também têm um impacto cultural muito menor do que os Estados Unidos. Mas justamente por ser focado especificamente em alcoólatras, eles não lidavam bem com aqueles viciados em outros tipos de drogas, porque acabava sendo problemas diferentes. O Talibã prendeu os viciados deles num quarto por 2 semanas até passar o tempo de vício. Pronto. Jeitos de se lidar diferentes também. É nesse contexto que surge um homem chamado Charles Edwin Dederich. Dederich desde a infância teve uma vida problemática. Seu pai era um alcoólatra que morreu em um acidente de carro quando ele tinha 4 anos de idade. Um irmão morreu quando ele tinha 8. Teve problemas com sua mãe, com um padrasto, e foi na adolescência que o vício em bebidas começou. Se casou 2 vezes e nas 2 a bebida estragou tudo. Além de vários empregos perdidos, a bebida cada vez mais destruía sua vida, até que ele decidiu participar das reuniões dos Alcoólicos Anônimos por recomendação. E foi nesses encontros que ele percebeu uma de suas maiores qualidades: ser um líder carismático. I just told you you don't have to. But we all wait. Look, boy, I'm DJ. Don't sign him out. Oh! I'm quite convinced that he actually knows more about me than I know about myself. He was the first person I have ever met that was able to somehow cut through the nonsense. Com o poder de influenciar, inspirar, motivar as pessoas, Dederich começou a ir nessas reuniões dos Alcoólicos Anônimos todos os dias. Cada vez mais e mais percebia essa sua habilidade de guiar as pessoas ao caminho certo. Foi nessa época que ele participou de um experimento envolvendo LSD, que estava acontecendo em uma universidade da Califórnia. Uma experiência que, de acordo com ele, foi única. Tudo o que aconteceu comigo desde então. Lidar com o consumidor é a parte mais polêmica na questão de combate às drogas. Concordo. Eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião polêmica. No momento em que estivermos em guerra, sabe, guerra com crime organizado, o usuário capturado tem que ser enviado para campos de reabilitação para se livrar do vício, sabe? Durante a guerra. Porque depois da guerra, depois que o crime organizado for resolvido, é que, tipo, tem viciados e viciados, né?
Tem esse o ponto. Tem viciados e viciados. Foi por causa desse momento. Nesse mesmo tempo ele começou a ler diversos livros sobre psicologia e filosofia. E, ao invés da ênfase em religião, igual os alcoólicos anônimos faziam usando o seu programa de 12 passos, ele decidiu nessas reuniões começar a ter Muito um bom. discurso mais psicológico e filosófico, mesmo não sendo nenhum expert. Isso foi algo que atraiu cada vez mais e mais pessoas. Elas estavam ali por ele e só por ele. One of the wisest persons that I've ever met in my life. A partir daí começaram a acontecer reuniões por fora dos alcoólicos anônimos no apartamento do próprio Detheridge ou de outros integrantes, até que conseguiram membros e dinheiro suficiente para alugarem um espaço para esses encontros. E já que os alcoólicos anônimos não lidavam bem com os viciados em outros tipos de drogas, O traficante é a vítima do viciado. decidiu acolher essas pessoas. E foi aí que veio sua decisão de criar o seu programa de reabilitação. É que eu vou ser bem honesto, o problema pra mim. Olha o papo ANCAP. A grande questão do crime organizado não é necessariamente a porra da venda de droga. A Coreia do Norte é um narco-estado. Eles não têm viciados caminhando pelas ruas deles. Eles literalmente, uma das formas da Coreia do Norte se autofinanciar como regime é produzindo e vendendo metanfetamina. No fim do dia, o problema não é a porra da droga, no caso brasileiro. É todo colateral pra porra da operação. Meu receita favorito é esse aqui, https://x.com/. É outro, os melhores hackers do mundo estão na Coreia do Norte. Então, tipo, pra mim, a porra da Coreia do Norte... Eu não tenho problema que a gente tem aqui, beleza? Dito isso, a remoção física das facções das cidades brasileiras, a remoção delas do Estado brasileiro, de todo aparato institucional e econômico, essa é a guerra principal. Os usuários que devem ser prioritários é o cracudo da rua, que esse é um problema. O cracudo da rua tem que simplesmente deixar de existir, beleza? De drogas, uma instituição sem fins lucrativos chamada de Synanon. When a person comes into Synanon, we do not have on our hands a potential. Pro Halakei. Estou tentando escrever um artigo para Valete para explicar quem é Fuentes, não apoiá-lo. E depois de algumas reescritas para tirar detalhes necessários, eu cheguei na primeira vez que... Ele questiona Israel na vida. Isso aqui vai virar um livro Eu Quero Morrer. É muito difícil encaixar as motivações e pontos de virada dele sem virar algo muito grande. Irmão, simplesmente escreva, cara. Simplesmente escreva. Não esquenta com a porra dessa. Simplesmente não esquente com a porra dessa. Simplesmente escreve, tá tudo em casa. Violent Tipo, só faz. person or a rebel at all. We have then a person that is looking for boundaries. He then is looking for self. Porque, considerando que pra você fazer uma faxina, a grande faxina nacional contra o crime organizado, certas premissas legais deverão ser, como eu posso dizer, flexibilizadas. Talvez dê pra encaixar o usuário como um cúmplice, sabe? Até que o problema seja resolvido. Someone to tell him what to do. Porque depois que o Brasil virar Suíça, aí a gente pode começar os debates. Com a comunidade se formando e todos começando a morar juntos, as duas únicas... Mas no fim do dia, eu tô cagando pra porra do Noia que tá destruindo a sua vida em casa. Aí, as minhas premissas liberais de não me importar com o que a porra do indivíduo tá fazendo dentro de quatro paredes. Dentro de quatro paredes. Muito importante, tá ligado? O meu ódio é do cracudo na rua. Essa escória que suja a cidade. O Noia dentro de quatro paredes, eu tô um pouco me f***ando pra existência dele. Ele passa a se tornar um problema no momento em que ele sair na rua pra roubar alguém para financiar o seu vício. Nesse momento ele vai rodar.
Nesse momento, ele tem que sofrer todo o peso do Estado nas costas dele, sabe? Porque, cara, vamos caçar os noias. Tipo, cara, esquece. Tipo, você vai lá, boa sorte. Localize e prenda cada universitário maconheiro. Tipo, não. Perda de tempo, tá ligado? É manpower desperdiçado. Tipo, sabe, a guerra é muito grande, é muito inimigo pra você combater, tipo, pra ficar preocupado com a porra do maconheiro dentro do apartamento dele. Tipo, foda-se. Agora, se esse universitário maconheiro escala o vício, se torna um dependente químico de outras drogas, não consegue financiar o seu vício e decide roubar para financiar o seu vício, aí, nesse momento em que ele saca uma faca para roubar alguém, aí, 40 anos. É nesse momento, no momento em que ele deixa de apenas destruir a própria vida para atingir terceiros, Juggernaut. Antes disso, desculpa, amigo, eu prefiro gastar todo eu prefiro utilizar o poder de vigilância do Estado para perseguir e prender infiltrados do crime organizado dentro do Estado brasileiro e da economia do que simplesmente caçar maconheiro. Então, As regras de Synanon eram esquece. Simplesmente não existe recurso suficiente para prender todo mundo. sem violência ou Então, lamento, Georgeta, a realidade é foda. ameaça, sem drogas ou álcool. Todos que virassem residentes de Synanon deveriam parar instantaneamente de fazer uso. Olha, tinha que proibir beber na rua, cara. Quer beber? Bebe num bar, em uma balada, na puta que pariu, na rua não. Inclusive fumar. Não vai fumar na rua também, não. É pau em fumante na rua. De drogas ou A realidade se impõe. bebida. A realidade se impõe, irmão. Esquece. Isso sem se importar com os problemas que a abstinência causava. Depois que entrassem, a convivência em Synanon era Vai fumar onde? Na puta que te pariu. Na rua não. supostamente agradável. Todos eram receptivos, amigáveis, simpáticos, todos se entendiam porque sofriam de um mesmo problema e tinham o mesmo objetivo: acabar. Fumar na rua tem que deixar. Olha só, já começou. Já começou as conversas. Ai, como assim? Eu sou fumante. Ai, vai proibir fumar na rua. Aqui, ó, seu viciado. Uma comunidade que no início foi realmente unida. Mas, além disso, uma das peças fundamentais que sempre existiu dentro do programa de reabilitação de Synanon foi o chamado Fuma dentro da tua casa, pô. Pronto, fuma dentro da tua casa. Ninguém vai se importar com o que você tá fazendo dentro de casa. The Game. Dito isso, durante a guerra, existe um entendimento do Supremo em que se você porta uma quantidade pequena de uma substância, você não vai puxar cadeia. Não, eu acho que o ideal é que durante a guerra contra o crime, esse entendimento deixe de existir. Portou algo, será enquadrado como traficante, você vai rodar. Depois que o Brasil virar Suíça, bom, você se fudeu, ninguém mandou tá carregando 5 gramas de cocaína durante a guerra. Você se faz o L, você vai puxar 50 anos de cadeia. A sua pena não será retroativa. Você não vai ser reanalisada, você vai pros secotins. Beleza? Pau no seu cu, não era pra ter usado a sua droguinha durante a guerra, beleza? Que essa guerra dure 6 meses, 10 anos. Eu não sei quanto tempo vai levar pra gente eliminar o crime organizado que está nas ruas, beleza? A ocupação de território. Porque a guerra, na minha visão, é essa. A guerra do crime organizado é essa. Tipo, basicamente são esses 6 meses a 1 ano que a gente vai reocupar o território brasileiro. Esse momento da guerra. Depois, aí começam as operações especiais, tá ligado? Aí que realmente o bagulho vai ficar difícil. Tipo, você eliminar o Comando Vermelho de uma favela é fácil, eles ocupam um território. Eliminar o PCC da burocracia brasileira? E aí?
E aí? E aí? O que você faz? Aí que o bagulho fica mais difícil. Aí fudeu. Aí realmente vai ser um expurgo de nível de padrões chineses. Ainda mais fácil. Você é burro por falar que isso é mais fácil. Tadinho. Indo no caminho oposto dessa convivência amigável de Synanon, esse jogo era um encontro parecido com o dos Alcoólicos Anônimos, que você desabafava para um grupo de pessoas dos problemas com vício, problemas da vida no geral, falando de como você se sentia, do que Não, tem que legalizar fumar dentro de estabelecimento comercial. Beleza? Uma lei que eu desprezo é a lei antifumo, tá ligado? Você tem que ir num fumódromo. Ah, vai tomar no seu cu, tá ligado? Bar é ambiente de adulto, pô. Bar é ambiente de adulto. Beleza? Você vai nessa merda, tem que fumar lá dentro mesmo. Porra, vocês são de fumante. Isso é gay, isso é gay, isso é gay. Beleza? Bar é ambiente de adulto, porra. Restaurante é ambiente de adulto. Fuma esta merda lá dentro. Vai se fuder. Lei de viado essa porra. Na rua é outros 500. Na rua é outros 500. Fumar na rua, beber na rua, não. Fumar dentro de bar? Tem que fumar dentro de bar mesmo. Pensando em coisas assim pra você não carregar esse peso sozinho. Abrindo o jogo... Quem tem asma que se foda. Sim. Skill issue, cara. Ninguém mandou nascer para as outras pessoas. Você que se foda. O que diferencia... Não, vai tomar no seu cu. Você acha mesmo que a sociedade tem que se abaixar às suas necessidades especiais, mano? Pô, se foda aí, cara. Se adapta. Foi um tem asma, fica em casa, pô. Método desenvolvido e aperfeiçoado que ficou conhecido como Attack Therapy, ou terapia de ataque. Basicamente... Seu filho não pode ir no restaurante? Pô, não, vai no restaurante. Eu tô falando que tem que legalizar, não tô falando que o restaurante tem que permitir. Calma lá. Tipo, um restaurante não quer que você fume lá dentro. Provavelmente, se essa lei caísse, a maior parte dos lugares ia manter essa proibição. Por exemplo, no meu restaurante, você não vai fumar lá dentro. No meu bar, sim. Bar é um ambiente muito adulto. Então você pode fumar no meu bar. No meu restaurante, não, se eu tiver no restaurante. E daí sim, é um ambiente familiar, tá ligado? Aí é outro rolê. Aí proíbe, sabe? Aí a decisão tem que ser do comerciante. Ponto. Depois de você se abrir, a intenção não era tentar fazer você se sentir melhor. Todos iam te julgar com a pura intenção de fazer você se sentir um lixo. As pessoas... Eu conheço quem tem asma e fuma. A maioria dos asmáticos que eu conheço são fumantes. Podiam te humilhar, bar é resenha, mano. Te xingar, falar do que quisessem, da forma como quisessem, até falar da sua aparência, ou simplesmente inventar uma mentira sobre você, só pra... E o ônibus avião? Aí fica a cargo da companhia aérea, né? Mas o fumar no avião é um hábito aristocrático que deveria voltar. Provocar. Todos os membros eram influenciados a confessarem de tudo e podiam ser alvos de ataque. Nada impede os outros clientes de expulsarem a Betinha fumante. Impede sim, o bar é meu. Tipo, não, ele vai fumar aqui se ele quiser. Que por tudo também. Eles confessavam... A Golden Age da aviação precisa voltar. Das coisas erradas que eles mesmos faziam. Não, propaganda de cigarro tem que voltar também. Como cometer um crime ou ter... É que o ponto é o seguinte, ambientes públicos devem servir ao bem, devem servir ao bem da maior quantidade possível de pessoas. Ambientes privados eu não me importo. É esse o ponto. Um bar é privado, não ligo. A rua é pública, não vai fumar. É assim que as coisas têm que operar. Fumado alguma droga e eram ridicularizados e punidos por isso. Principalmente se fosse um maconheiro portando maconha com ele, cadeia. Fumou dentro de casa, ninguém vai descobrir essa coisa. Tá entendendo? A não ser que ele seja denunciado. Aí ele se... E o problema é dele. Aí tipo, a vizinha sentiu o cheiro de maconha, ligou pra polícia. Polícia invadiu a casa do maconheiro. Por quê? É guerra. Levou o cara, 40 anos. Se fudeu. Cúmplice.
das regras. Cúmplice. Tomou no cu, ninguém mandou. Aqueles que tentavam esconder algum É isso aí. erro do grupo eram denunciados pelos próprios amigos. Todo mundo de Sinanão morava junto, então saber detalhes da vida um dos outros pra contar no game não era algo muito complicado. Cada sessão dos jogos duravam horas e horas, e cada um que participasse em algum Ninguém mandou se empolgar, tá ligado? momento Então, tipo, é uma via de regra, eu realmente não me importo com o que as pessoas fazem em ambiente privado. Ponto. É isso. ia ser alvo de ataques vindo de todo o grupo, até que a pessoa conseguisse fazer com que outra fosse o novo alvo. Ou seja, virando o jogo sobre outro participante. Ou se não conseguissem fazer isso, em algum momento a pessoa ia simplesmente Irmão, se eu quiser permitir que as pessoas fumem no meu restaurante, eu quero que você se foda. Não entre no meu restaurante. Ponto. Outra. Fumante que fuma enquanto come é mongol, porque você destrói o seu paladar. quebrar. O mais incrível é que as pessoas de Sinanon amavam o jogo de coração. Quando o game acabava, todo mundo ficava conversando e se divertindo, como se nada tivesse acontecido. Essa era a ferramenta de terapia de Sinanon, que ocorria várias e várias Então, na sua lógica, um avião com 270 passageiros, um cara fuma, 269 não. Os 269 tem que ficar respirando fumo porque o cara fuma. Se a companhia aérea assim permite, eu não sei por que ela faria isso, mas sim, você não tem que ter lei proibindo. Se a companhia aérea vai deixar os caras fumarem, tá bom. Ok, isso é estúpido, mas... E eu com isso? várias vezes por semana e ajudou Dedrick em toda a lavagem cerebral É um ambiente privado. que ele estava fazendo. O objetivo desses encontros era justamente quebrar o espírito, o emocional de uma pessoa por completo, por meio desses ataques e abusos logo depois dela se abrir, para que assim conseguissem se tornar mais fortes e melhorarem como pessoa, pelo menos na visão de quem supostamente apoia esse método para ajudar alguém. Esse game foi usado toda a existência de Sinanon, além de outras ramificações que foram surgindo baseadas nele. A parte mais interessante dessa Virar peso no SUS é só não dar tratamento pra viciado em cigarro. Pronto. ferramenta de terapia para Dedrick era toda a pressão que essas reuniões causavam em alguém. O pulmão preto, você usa cigarro? Parabéns, você não vai ter tratamento no SUS. Ah, mas eu quebrei a perna, você fuma. Ah, mas isso não tem nada a ver. E eu com isso? Quebrar uma pessoa Ações geram consequências, amigo. e tirar sua força de vontade de lutar e discutir por algo, convencendo elas a acreditarem no que ele quiser que elas acreditem, foi uma forma de manipulação bem conveniente no futuro. Até porque muitos de Sinanon curtiam essa liberdade de expressão. Não, exatamente. Eu saquei um Bento Ribeiro A aqui. forma de como poderiam atacar os outros sem consequências e de expressar seus sentimentos os deixava mais leve. Era uma novidade para muitos e por isso mais e mais pessoas queriam participar desses encontros. Mais e mais membros entravam para fazer parte de Sinanon, mais e mais doações a instituição recebia dos próprios membros ou de pessoas de fora, já que eles estavam tratando de viciados na sociedade, algo que ninguém mais fazia. Olha pra taquada. Pataquada mandou R$10. O Sir Richard está tocando um projeto de marketplace da bolha. Para entrar são R$5 e adicionou um link e envia o comprovante para vnctelegram@gmail.com junto ao user do Telegras. Olha, os caras estão querendo ganhar. Irmão, divulga essa porra. Parabéns, é isso aí. É isso aí, parabéns. Ok. Com isso conseguiram dinheiro suficiente Completamente aleatório. Meia-noite e para que 32. a comunidade se mudasse para um prédio maior, na praia de Santa Mônica. Por ser uma região de maior classe, levar pessoas viciadas em drogas para morarem e se recuperarem por lá não foi muito bem aceito pela vizinhança. As pessoas em volta temiam que isso trouxesse muitos deles para a área e acabasse piorando a qualidade de vida da região. Tarde demais. Tipo. Mais do que tarde demais. Tipo, se eu não me engano, São Francisco já acabou, né? Como cidade. Só tem viciado em heroína pra tudo quanto é lado. Ela mais perigosa, mais suscetível a crime e coisas do tipo. Então começaram a reclamar. Cigarro é coisa de plebeu. Se for fumar, fuma charuto cubano. Você não fuma, né?
charuto. Tá bom, cara, tá bom. Tá bom. Reclamar e denunciar Sinanon Você vai tomar um esquinho quando você for um charuto também. Eu não sou tão aristocrata, tipo. autoridades. Tá bom, cara. Isso fez com que Dedrick e alguns membros acabassem sendo presos por operar uma instituição médica sem licença e de fazerem isso em uma zona proibida. Dedrick poderia... Tamo teu Ibique fumando esqueci qual... Tem um charuto baiano, bom pra caralho. Porra, esqueci o nome. Porra, esqueci. Anyway. Poderia ter ficado em liberdade Dona Flor, eu não lembro. Eu acho que é esse daí mesmo. Deixa eu ver. Acho que é esse mesmo. Eu não lembro. condicional, mas escolheu ser preso para manter a sua palavra. Precisamente, o Dona Flor, tá ligado? É ok, não é bom pra caralho. É ok, ele não faz gente. De que o que ele estava fazendo era o correto. Ele decidiu ir preso só pela causa. See, every place where we move in, the neighbors all storm the city council and say, "Here come the dope fiends. They're going to sack the city." Essa convicção Nossa senhora, as coisas mudaram tanto em tão pouco tempo, né? dele o fez ser aclamado pela população e pela mídia, que começou a publicar de uma informação extremamente duvidosa dada pelo próprio Dedrick, que 80% dos viciados, tratados e graduados em Sinanon eram curados. Dedrick ficou preso por menos de um mês. A pressão geral ficou tão grande que o então governador da Califórnia assinou um projeto de lei garantindo direitos de instituições como Sinanon conseguissem operar sem uma licença, já que não usavam de medicamentos e nem nada do tipo. Ou seja, não eram considerados uma instituição médica, apenas um programa de reabilitação de drogas. Isso acabou deixando Sinanon cada vez mais intocável e acima da lei. Sometimes easy to explain what Synanon is by stating rather flatly what it is not. Synanon is not a hospital, it is not a sanitarium, it is not an institution, and it accomplishes its prime purpose, which is to let's say re-educate people so that they can fly properly. Agora, com a fama obtida por toda a divulgação desse caso, doações de todo o país chegavam nas mãos de Dedrick. Sinanon começou a ficar tão grande que se tornou até mesmo uma comunidade que não era mais apenas focada em seu programa de reabilitação. Eles começaram a aceitar pessoas que sequer eram viciados, mas que queriam só uma vida em alguma comunidade diferente. Uma comunidade alternativa, em que as pessoas eram receptivas, a convivência era boa, a liderança de Dedrick era de se idolatrar, os games de Sinanon te transformavam em uma pessoa melhor. Toda essa propaganda de Sinanon atraiu muita gente. Pra se ter uma noção, Sinanon já estava tão conhecido e tão aclamado que em 1965 fizeram um filme sobre a instituição. Já apenas os desgraçados querendo entrar. Ô, Balcunha. Ô, é festa. Dedrick se tornou um dos maiores donos de terra em Santa Mônica. Sinanon se expandiu com muitas filiais por todos os Estados Unidos e até em alguns outros países como a Alemanha. Conseguiram milhares de membros, uma receita de quase 10 milhões por ano, vendiam itens promocionais com a marca de Sinanon. Por que cargas d'água? Eu achei que ele tava falando de São Francisco. Eu sou um mongol. Tinham postos de gasolina, prédios, carros, motos, barcos. Fala, Júlio! Salve, rapaziada, sejam bem-vindos. Caminhões, aviões. Alemanha, quem diria Alemanha, né? Sinanon se tornou realmente um império. Um grande jumbito da galera. Por causa de Pô, Júlio, será que você tá gordo? E aí? essa fama de Sinanon ser uma comunidade alternativa, famílias inteiras iam morar ou se formavam lá dentro. Realmente era um bom lugar para, por exemplo, uma mãe solteira sem muitas condições e morar lá tentando melhorar sua qualidade de vida e a do filho nos anos 60, 70 nos Estados Unidos. O único problema é que em Sinanon, as crianças eram obrigatoriamente levadas para morar em um lugar separado dos próprios pais. E as grávidas de Sinanon também eram levadas para esse lugar até que o filho nascesse, mas assim que ele completasse 6 meses, ela tinha que deixar o bebê lá sendo cuidado, educado, criado por outras pessoas escolhidas especificamente para isso. Esse local é o que ficou conhecido como incubatório. As crianças do incubatório viviam nesse senso de coletividade desde pequenas, com Dedrick tentando fazer com que a individualidade de cada uma delas fosse suprimida.
Nossa, receita do sucesso, rapaziada. Ele só deixava os pais visitarem os filhos poucas vezes no mês, e aqueles que queriam visitar mais vezes não eram bem vistos, muitas vezes xingados. As crianças nem tinham tanta consideração para chamar os pais de pai ou mãe. Não é tome notas, porque isso daqui é a lenga-lenga de hippie maconheiro, sabe? Isso daqui, a gente não tá falando de educação prussiana. Eles chamavam os pais pelos nomes deles. Não só isso, como desde os 4 anos de idade elas participavam dos jogos, onde eram ensinadas a não esconder nenhum segredo da comunidade e nem dos amigos. Já que quem saía na vantagem era justamente quem contava os erros e as mentiras dos outros. Até as escolas que as crianças frequentavam eram feitas por Sinanon, e tinha Não tem take notes disso, isso aqui é só merda. aqueles que nem iam pra escola. Era desse jeito que Deddert manipulava a criação delas da forma como quisesse, que nem os pais iam impedir. Our dumb parents won't let their children alone. Of course, the one thing is, they're not their children. They're mine. Deddert queria que essas crianças se tornassem pessoas sem senso crítico, servindo Sinanon até depois da fase adulta, e tudo estava a favor dele para que isso acontecesse. Só tinha um pequeno inconveniente. O método de Sinanon era falho. A criança totalmente criada, vivendo num mundo completamente No longhouseado. início dos anos 70, foi criado um projeto chamado de Punk Squad. Basicamente, Deddert convenceu o governo que, ao invés de mandar adolescentes problemáticos para centros de detenção da cidade, ficar gastando recursos com eles, Sinanon, que já lidava com gente do tipo, poderia acolhê-los. Uma causa aparentemente nobre, que na verdade... Ah, não, daqui a pouco vai ter o relato do líder de culto, com harém, com 77... As meninas mais bonitas da comunidade eram selecionadas para ser suas esposas. É sempre esse lenga-lenga, no final eles terminam em um grande sacrifício, em que todos tentam... tinha como real objetivo manter Sinanon sem ser taxado pelo governo, já que eles eram uma instituição que ajudava pessoas sem fins lucrativos. Só que Deddert não contava com uma coisa, diferente de quase todas as pessoas de Sinanon, que entraram querendo participar, querendo fazer parte da comunidade, esses grupos de adolescentes definitivamente não queriam estar lá. Eles queriam voltar para suas casas, para sua vida de antes de Sinanon, e para isso tentariam de diversas formas tentar fugir, quebrar regras, tudo o que fosse contra a instituição. O método de Sinanon nunca funcionou da maneira que deveria, nem mesmo com o tratamento de viciados que Sinanon tanto pregava. Líder de seita o level máximo do homem com boa lábia querendo butecinha, sabe? Por Deddert, que 80% dos viciados graduados em Sinanon largaram o vício, nunca foi confirmada. E tempos depois, percebendo que seu método era falho, ele mesmo contradiz essa afirmação mudando uma coisa bem importante. Não havia mais graduação em Sinanon, com exceção dos adolescentes enviados para lá pelo governo ou pelos pais. Deddert percebeu que a maioria dos membros só se mantinham limpos de seus vícios caso ficassem em Sinanon. Além de que, sem graduação, ele poderia manter as pessoas sob seu controle e desenvolver sua própria comunidade utópica ali. Aqueles que não queriam isso e saíssem eram consideradas pessoas não gratas e não deveriam mais voltar. Então, se o programa de reabilitação não funcionava nem nas pessoas voluntárias a ele, definitivamente não funcionaria com as crianças e adolescentes colocadas à força no Punk Squad. De acordo com um advogado que estudou muito sobre Sinanon, Paul Morantz, foi a partir desse momento que Deddert quebraria uma das principais regras da instituição. É proibido violência. Eu estava no qual Sinanon chamava de Punk Squad lá nos anos 70 e isso ainda me dá calafrios. Sinanon acabou com minha vida e destruiu qualquer fé que eu tinha na humanidade. Eu me recuperei o tanto quanto uma pessoa pode e tenho uma vida produtiva atualmente, mas levei muitos anos para conseguir isso. Foi puramente e simplesmente um pesadelo. Esse é um dos vários relatos que existem daqueles que fizeram parte de Sinanon e parte do Punk Squad. O próximo que eu vou citar é a experiência escrita por um anônimo em um fórum no dia 19 de setembro de 2007. Eu sou um sobrevivente de Sinanon. Eu fui introduzido no final de 1976 com 14 anos. Eu fui levado lá pela minha mãe. Ele menciona que o motivo disso não foi nada sério. Ele estava faltando... E aí tá. Aonde
Ai, meu Deus do céu! Ai, meu pai de Deus! Ô, Brasil! Meu Brasil brasileiro! Meu mulato, vem cantando no meu Brasil! 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 Que diabo, rapaz? Isso é Na escola frequentemente, e um dia a mãe dele flagrou ele fumando maconha e surtou. Então uma amiga dela de Santa Mônica recomendou Synanon como uma organização fantástica e de sucesso. A entrevista foi brutal, com mais ou menos uma dúzia de pessoas me insultando e me ameaçando. A sua única salvação, de acordo com eles, era ficar por 6 meses em Synanon. Eles me disseram que se eu fugisse, minha mãe me mandaria para um centro de detenção. A rotina lá era levantar às 5 da manhã, correr alguns quilômetros, comer alguma coisa, trabalhar até a noite, normalmente limpando o mato de filiais de Synanon, depois fazer alguns exercícios e jantar. Ele disse que nunca foi um dia para a escola. Nós frequentemente tínhamos que ir ao jogo depois do jantar. Ele também disse que algumas vezes era acordado no meio da noite para participar dos jogos, só que a diferença desses é que duravam tipicamente de 36 a 72 horas. E não era permitido dormir ou até mesmo comer durante eles. Isso era bem efetivo para quebrar a força de vontade da maioria das pessoas de lá. Durante meu primeiro jogo de revelação, que aconteceu mais ou menos um mês depois que eu cheguei, meu amigo e confidente me delatou por fumar. Não podíamos ter cigarros. Nós dois tivemos que usar uma grande placa de lanche por uma semana que dizia: "Eu sou tão estúpido que eu fumei maconha. Eu nunca confiei em ninguém depois disso." Eu pessoalmente nunca fui espancado em Synanon, mas eu testemunhei muitos. Ele deu 2 exemplos. O primeiro foi de uma garota de 14 anos, atacada agressivamente por adultos no rosto e no estômago. E o segundo exemplo foi de um amigo que foi espancado por 15 minutos por ter tentado se matar. Toda a pressão, todo o estresse era demais para muitos dos membros do Punk Squad, que eram só crianças e adolescentes. Esses espancamentos eram sempre públicos e os alvos eram frequentemente despidos durante eles. Violência de escala menor era um acontecimento diário entre nós. E por fim, ele relata um caso extremamente pesado envolvendo abuso sexual, onde o garoto que foi vítima foi ameaçado de morte se contasse algo. A polícia nunca foi contatada, é claro, e aquele pervertido saiu impune. Eventualmente ele foi transferido para outro local de Synanon e convenceram a mãe dele a deixar ele ficar lá por mais 6 meses. Eu fui pra casa quase que exatamente Mãe incrível, né? um ano Preocupadíssima com a situação do depois que Pirralho. eu entrei. Aquele game citado que durava de 35... Olha, Manuel, Como você se sente hoje com o Partido Missão? eu me sinto feliz. É isso aí, porra. Eu me sinto de boaça. Não tem mais o que sentir, é isso aí. Tá ligado? Ano que vem vai ser cansativo pra caralho. 2 horas é uma das versões Não pra mim quando você é candidato, então. atualizadas dos jogos que ficou conhecida como Steel, uma versão que surgiu em 1968 e durava 24 horas, mas foi aumentando ao longo do tempo para ficar ainda mais exaustivo. Alguns estilos permitiam a constante entrada e saída dos participantes durante todo o tempo dele. Outros estilos forçavam as pessoas a ficarem do início ao fim sem comer ou dormir. E existiam também aqueles que serviam especificamente para conversar, discutir, persuadir pessoas sobre um assunto específico por meio do cansaço e da Esse vídeo é muito bom, cara. Eu tô gostando desse estilo de edição. causada pelo estilo, facilitando o controle e manipulação dos membros, incluindo as crianças e adolescentes que participavam, onde muitos deles começavam a seguir as ordens, só para não sofrer nenhuma das consequências. Percebendo que não tinha mais como fugir, e mesmo que tentassem, os próprios amigos denunciavam para Synanon, então eles tinham que só aceitar o destino. A violência que começou com essas punições das crianças do Punk Squad foi só a faísca de tudo. Dedert já estava completamente consumido pelo We are an poder. experimental society. I don't know how this is going to come out. I really don't. If I knew how it was going to come out, I would do it.
Praticamente toda a força de trabalho da empresa Synanon, como os postos de gasolina e serviços nas filiais, eram feitas, obviamente, por residentes de Synanon. Grande parte recebia um salário de apenas $50 por mês. Enquanto isso, Dedrick ganhava um pouco a mais. Em 1977, Dedrick estava recebendo um salário anual de $100 mil e recebeu um bônus de pré-aposentadoria de $500 mil. Tudo isso sem pagar nenhuma taxa. Definitivamente. As sociedades isoladas eram muito esquisitas? Eram. Tipo, aqui no Brasil a gente teve o João de Deus, sabe? Que tranquilamente era maior que essa porra. Dedrick Muito maior. queria que continuasse desse jeito. Então, além da criação do Punk Squad para manter isso, em 1974 Synanon se declarou uma religião, a Igreja de Synanon. Please let me first and always examine myself. Let me be honest and truthful. E toda seita sempre gera uma mente de colmeia. Cara, porque a sua individualidade é suprimida num ambiente desse. A sua individualidade é suprimida e você simplesmente não consegue sair. É uma grande operação de lavagem cerebral. Let me seek and assume responsibility. Let me understand. Nessa que o pessoal chega no extremo de grandes suicídios em massa. Porque essas pessoas não têm mais nenhum tipo de individualidade. Rather than be understood. Let me trust and have faith in myself and my fellow man. Let me love rather than be loved. Let me give rather than receive. Dedrick se tornou um deus para os membros fiéis, intocável pelo governo, com uma legião de pessoas que fariam qualquer coisa pela instituição e por ele, ignorando completamente a regra de não violência. Foi assim que ele decidiu criar um grupo paramilitar. Patriotismo não tem nada a ver com Os isso. Imperial Marines, com um valor gasto. Assim que ele decidiu criar um grupo paramilitar, os Imperial Marines. Puta que pariu. Com um valor gasto de mais de $300 mil em armas, esse grupo seria os responsáveis por, supostamente, proteger Synanon de seus inimigos, jornais e ex-integrantes de Synanon, que tentassem avisar das coisas erradas que aconteciam lá dentro, advogados e seus clientes que entravam na justiça por causa de atos criminosos cometidos por eles. Basicamente qualquer um que falasse ou fizesse algo contra Synanon eram ameaçados, ameaçavam a família ou mandavam dar um susto na pessoa, entre outras formas de violência. Porque na América você pode montar milícias armadas. Ameaças feitas para as pessoas que trabalhavam na mídia era algo extremamente eficaz. Se a mídia não tem coragem de divulgar os podres de Synanon, a reputação dela não cai. Pessoas continuam a prestigiar a comunidade e a população como um todo continua apoiando o funcionamento deles, já que estão tratando dos viciados. E isso foi o que realmente aconteceu por muito tempo. Eram poucos que tinham coragem de ir contra Synanon. Alvin Gambonini foi uma dessas pessoas. Ele morava por perto de uma das filiais de Synanon e ajudava crianças e adolescentes a fugirem de lá, fazendo com que elas voltassem aos seus pais, até mesmo pagando a passagem de volta delas. Então os Imperial Marines acabaram descobrindo isso e Gambonini foi espancado na frente da família. 3 homens vieram e começaram a socar e aterrorizá-lo por 1 hora, enquanto sua esposa e filhos gritavam. 2 deles só pagaram uma multa e o outro foi preso por 15 dias. Dedrick podia fazer o que quisesse e nada acontecia. Nem a opinião dos próprios membros de Synanon importava mais. Sabia que muitos membros acatariam tudo que ele ordenasse. Quando Dedrick tomou a decisão de parar de fumar, ele mandou que todos também parassem, e então foi proibido os cigarros em Synanon. Now is the time to quit smoking. Quando Beth, a esposa de Dedrick, ficou com diabetes, ele decidiu que ninguém mais em Synanon podia comer açúcar ou consumir qualquer comida que tinha açúcar. Now is the time to quit using sugar. If you don't like it, beat it. Outra regra só um pouco mais absurda surgiu em 1975, quando uma mulher roubou uma câmera de Synanon e confessou isso em um Steel. Normalmente a punição de uma mulher dentro de Synanon para uma quebra das regras era usar um gorro feito de meia calça de uma mulher. Já a punição de um homem era raspar a cabeça. Caralho, punição do... Caso ele
feito de meia calça de uma mulher. Já a punição de um homem era raspar a cabeça. Caso eles não aceitassem isso, eram expulsos de Synanon. Essa mulher especificamente que roubou a câmera lutava muito pelo movimento de direitos iguais entre homens e mulheres. Dedrick, sabendo disso, sugeriu então que ela raspasse a cabeça, e foi o que ela fez. Em solidariedade a ela, os amigos dela que também estavam no Steel foram lá e rasparam também. A notícia que uma mulher já antiga de Synanon raspou o cabelo se espalhou para todo mundo pelo sistema de transmissão que eles chamavam de Wire. Basicamente era mais uma das formas que Dedrick usava para manipular os membros. Um sistema de rádio que funcionava 24 horas por dia, todos os dias, dentro de todas as filiais de Synanon, por basicamente a maioria dos cômodos, e servia para que todos os membros ouvissem o que Dedrick e outros superiores da organização quisessem que eles ouvissem, tanto ao vivo quanto gravações que ficariam se repetindo pelo dia inteiro. Uma forma bem simples e efetiva de manipular e fazer a lavagem cerebral nas pessoas, como o grande irmão que ele era. E então, depois de ouvirem que uma residente já antiga de Synanon raspou o cabelo, e tinha mais gente raspando também, muitos foram na sala do Steel para ver de perto esse grande marco na comunidade. Dentro de alguns dias, dezenas, centenas de homens e mulheres rasparam o cabelo, ou por efeito manada, ou foram persuadidos por outros membros a aceitar. Foi a partir dessa situação que Dedrick decidiu que raspar o cabelo seria outra obrigatoriedade de quem quisesse continuar sendo membro de Synanon. 2 superiores me persuadiram a... Apesar de moralmente questionável, líderes de seita me parecem admiráveis por tratar tanta gente como escuro. Sentar na cadeira e alegre... O problema é o fim da história, né? O problema é sempre o fim da história. Rasparam meu cabelo. Lembro de mim sem cabelo grudado no travesseiro naquela noite, no meu dormitório em Oakland, e acordei na manhã seguinte com frio e horrorizada. Ela também fala que, quando passamos a usar macacão o tempo todo, as coisas iam de mal a pior pra mim. Por muito tempo, a identidade dos membros de Synanon era vestir um macacão e ter o cabelo raspado. Independente do que as pessoas achassem, se Dedrick queria, iria acontecer. Pra se ter uma noção do quão longe isso tava chegando, outra versão que surgiu dos jogos consegue ser pior do que o estresse contínuo das longas horas e dias que o Steel causava. Essa versão foi batizada de Trip. Assim como foi falado antes, quando Dedrick participou de um experimento controlado de LSD, de acordo com ele, foi a experiência única mais importante de toda a minha vida. Com base nisso, Dedrick teve a brilhante ideia de tentar recriar essa experiência que ele teve, só que nos outros. Basicamente o conceito era recriar uma viagem psicodélica sem o uso de drogas, com auxílio dos jogos que já aconteciam em Synanon. Assim como o Steel... A viagem psicodélica exige, é imprescindível a utilização de substâncias químicas para alterar as funcionalidades do seu cérebro, As trips duravam dias, mais especificamente 3 dias, e diferente dos outros jogos, elas eram bem organizadas. Os participantes eram recebidos em uma sala por pessoas vestidas em longas túnicas brancas e com tipos de estolas diferentes para indicar os cargos daqueles que organizavam essas trips. Os guias, os pastores, os condutores da trip e os... Dá pra ti mais ou menos com inspiração. Como 3 dias você dormir igual a LSD. Você tá fudido, né? Os participantes depois também teriam que colocar a túnica branca e tirar qualquer objeto ou coisa que apresentasse uma imagem exterior, como... Ou seja, é basicamente uma grande hipnose. Pulseiras, maquiagem e coisas do tipo. Os guias eram aqueles que lideravam o que eles chamavam de sessões de compressão. Os pastores lideravam as sessões de tensão, e os condutores eram responsáveis pela organização geral dessas sessões, auxiliando tanto os guias quanto... A experiência média de ficar 3 dias sem dormir é mais ou menos isso daqui. Os pastores, da forma como pudessem.
A orientação começaria às 7, com a leitura da filosofia de Sinanon. Após a orientação, cada guia chamava os nomes de seus participantes e eles eram conduzidos a uma sala do jogo. A sessão de compressão era basicamente como um jogo já funcionava, usando o melhor método que eles conseguiram para fazer as pessoas se abrirem e confessarem seus pecados e sentimentos mais internos, por meio do confronto entre eles. Terry Hurst foi uma das condutoras da trip e descreveu essas sessões como orientando as pessoas a alcançar o interior e resolver conflitos internos. Um monte de histórias envolvendo a família, vício, álcool, drogas e crimes no geral eram ditas nessas sessões. Todo mundo era obrigado a confessar os pecados para serem confrontados por isso pela terapia de ataque depois. Várias e várias vezes as pessoas passavam mal e alguns chegavam a entrar em um estado catatônico e não falavam com mais ninguém ou ficavam chorando. Seu pai só estava cansado, irmão. E aí os participantes agiriam como uma grande comunidade empática, apoiando e abraçando essa pessoa mesmo tendo sido eles mesmos que causaram isso. O pior foi um homem que jogou seu bebê recém-nascido em uma lixeira. Ele se acabou em lágrimas e implorou por perdão. Ele me escolheu para ser aquela de quem ele precisava de perdão. Eu disse a ele que ele estava perdoado porque ele era uma pessoa diferente de quando ele era um viciado em uso de drogas. Eu o segurei enquanto os outros na sala se amontoavam ao redor dele. Disse a ele que ele estava perdoado e o abracei. A mudança nele depois disso foi profunda, no momento e depois da trip. Sua confissão foi tão espontânea que outros do grupo começaram a fazer confissões. Era bom para as pessoas desabafarem. Já as sessões de tensão serviam como um descanso das sessões de compressão. Podia ter música, atividades envolvendo arte, jogos de confiança e por aí vai. Os pastores que cuidavam dessas sessões também tinham como objetivo observar e informar os guias caso os participantes tenham feito as atividades, se foram amigáveis ou ficaram isolados dos outros do grupo. Cada uma dessas sessões duravam 4 horas e acontecia de maneira intercalada entre elas, até o final do 3º dia, com exceção de um evento específico que acontecia na madrugada do 2º dia, que ficou conhecido como a Witching Hour, a Hora das Bruxas. Os participantes eram levados a uma sala escura com um palco. Eu não sei se Zoomer é tão sensível a cair em seita, sinceramente. Decorada com velas Tipo, sinto um bagulho muito antigo pra mim. incenso. Enquanto eles entravam Eu não lembro de alguma seita recente. na sala, cantos Acho que internet... Eu não sei qual que é o poder da internet pra evitar que uma pessoa caia numa porra dessa. de gregórios tocavam. Tipo, é coisa de velho esotérico. Tipo, é muito religiões New Age, tá aquele lenga-lenga, sabe? De fundo. Os pés dos participantes eram lavados e por causa disso muitos se sentiam não dignos dessa experiência e choravam de tanta emoção. Nessa sala acontecia o seguinte. No Sei lá, eu só meti um insight aleatório aqui. um tabuleiro hoje era operado por pessoas vestindo túnicas pretas e brancas, as chamadas bruxas, e também haviam aqueles que eram responsáveis pela Bom, tem gente que vira macumbeiro, né? Quando eu penso. transcrição Retiro o que disse. oficial do que o tabuleiro supostamente dizia. As sessões começavam perguntando se havia um espírito na sala. Depois que tinha uma resposta, perguntávamos se havia uma mensagem para alguém. Em uma dessas sessões, o suposto tabuleiro direcionou frases a uma pessoa específica da sala, e ele ficou tão grato pelo que ouviu, que em outro dia doou seu carro a Sinanon e depois se mudou com a família para lá. Eles entrariam na família de Sinanon, dizia o tabuleiro, ou o 5º círculo do inferno de Dante, onde as almas atormentadas são aterrorizadas e dilaceradas, os aguardaria caso não entrassem. Bastante gente que era de fora de Sinanon e era convidada para participar, além dos que já eram membros, acreditavam nisso tudo. Até o 3º dia da trip, comer e dormir era raro ou nem acontecia. Era estressante, cansativo, desgastante demais e fazia com que muitos alucinassem durante as sessões. Terry Hurst defendia tudo isso dizendo que liberavam a dor e o medo porque foram aceitos e amados. Aqueles contrários a esse método, como o advogado Paul Morantz, resumiu tudo isso a um eficiente programa de colapsos emocionais individuais, seguidos por uma massa de euforia em grupo. Tudo projetado para reeducar os indivíduos na filosofia e estilo de vida de Sinanon.
No fim de tudo, o grupo de pessoas que participaram eram liberados a um salão com um monte de integrantes de Synanon, amigos e família que os esperavam para abraçar, dançar e festejar por tudo aquilo que eles passaram durante esses 3 dias. Muitos agradeciam e chegavam a dizer que amavam os funcionários que fizeram toda a trip acontecer. Para Dedrick, sua missão de replicar a viagem psicodélica que mudou a sua vida estava concluída. Mas a loucura não acaba aqui. Em determinada época, Dedrick percebeu que educar, alimentar, criar crianças no geral era muito caro. Não havia lucro e quando elas chegavam aos 18, as crianças agora adultas simplesmente saíam de Synanon. Então, sério? uma continuação do incubatório, ele simplesmente decidiu que não era permitido ter mais filhos em Synanon. Mais especificamente, as ordens eram: homens deviam fazer vasectomia e as grávidas deviam abortar. Foi aí que ele fez a chamada Começou o ritual. de vasectomia. Começou o ritual. Um jogo transmitido pelo Wire, onde ele mostrava todos os pontos positivos da cirurgia e conseguia convencer os homens presentes nesse estilo que era o correto de se fazer. Ele transmitia a gravação desse estilo de vasectomia em todo o Synanon, já para tentar colocar isso na cabeça de todos os membros. 7:45. You're listening to Gaming and the Vasectomy Stew. How's that for a name? As pessoas discutiam até para quem ia primeiro na lista de cirurgia. Só que essa gravação transmitida pelo Wire não mostrava a pressão e intimidação daqueles que não aceitavam que a vasectomia fosse imposta sobre todos os membros. Foi o caso de um residente chamado Phil Ritter. Ele participou desse estilo e se manteve na opinião de que isso era errado e que não ia fazer a cirurgia. O Phil acabou não... Toda seita acaba por fim querer matar criança, sabe? Tipo, é tiro e queda. Conseguindo convencer os outros que isso era maluquice e foi na polícia denunciar Synanon. A polícia resolveu fazer nada. A desculpa usada para eles não se envolverem é que todos eram adultos e podiam fazer o que quisessem. Então Phil Ritter foi expulso de Synanon por ter ido contra ela e teve que deixar a esposa e a filha lá. O objetivo de parar toda essa histeria falhou e em só 2 dias, mais de 200 homens fizeram a vasectomia. The thing that I feel the worst about in Synanon in 6 years was there were a number of people who were already pregnant, expecting to have their babies in Synanon. And one of them was almost at full term and was told that she needed to abort or not be able to live there anymore. And she and her husband had an induced stillbirth, basically had a 9-month abortion. Diversas outras regras sem noção foram sendo aplicadas por Dedrick. Quando a sua esposa, a Beth, morreu em 1977, não só pouco tempo depois, ele já se casou com outra dentre mulheres de... Eles merecem tudo isso? Eles merecem tudo isso. Synanon que se candidataram para ele, como também tomou a decisão de que todos os casais de Synanon deviam se separar e ficar com outras parceiras escolhidas a dedo por ele. Essa troca de parceiros se repetiria a cada 3 anos. É o que ele chamou de Changing Partners. Muitos estavam desistindo e saindo de Synanon por causa de todas essas mudanças extremas, violência e situações absurdas acontecendo dentro dela. A comunidade amigável, receptiva e simpática do início já não mais existia. Sério? Liderado por um lunático. Era isso que Synanon tinha se transformado. Além dos que saíam, também haviam aqueles que queriam tirar seus parentes, filhos, irmão, marido, esposa, aqueles que queriam ver os filhos que Synanon não deixava ou sequestrava, crianças que fugiam e aqueles que ajudavam elas e outros membros de Synanon a fugir. Todos eram considerados inimigos de Synanon. Foi então que começou o que Dedrick declarou como Guerra Santa. Em 1977, uma mulher chamada Terry foi para Synanon por recomendação de uma clínica de planejamento familiar, já que ela estava meio depressiva e com vários outros problemas psiquiátricos. Que beleza. Uma das piores decisões que ela podia tomar.
Terry foi para uma das sedes de Synanon em Santa Mônica e de cara teve o cabelo raspado à força. Ela se arrependeu bem rápido e pediu para falar ou ligar para o marido dela, o Ted, já que ela claramente não queria mais ficar em Synanon, mas simplesmente não deixavam e eventualmente ela foi transferida para uma outra filial de Synanon em Tomales Bay. Também começaram a dizer para ela que o Ted abandonou e não queria mais ver ela, que Synanon era a única família dela agora. Tentavam fazer de tudo para que Terry desistisse da vida de fora, até porque a vida perfeita era em Synanon. Fazer isso com uma pessoa que já tinha ido procurar ajuda só foi deixando o estado mental dela cada vez pior. Até que aconteceu o estopim, quando obrigaram Terry a participar de um dos jogos. Como já era de costume, tentaram convencer que tudo que ela fez e continua fazendo tá errado, por meio dos ataques e da gritaria, da humilhação, dizendo que ela precisava. Ela foi levada a este lugar não por causa da seita, mas sim pra buscar ajuda, mas se com Synanon. E então toda essa agressividade direcionada fez a Terry entrar em um estado psicótico e ela não conseguia se comunicar com mais ninguém ali da comunidade. Diferente das outras pessoas que queriam estar ali e acontecia algo parecido, ela não conseguiu se recuperar. E enquanto tudo isso acontecia, o Ted, o marido dela, tinha recebido uma ligação de uma pessoa de Synanon informando que ela estava lá, mas que não podiam se falar sem explicar o motivo. Aí o Ted foi com um amigo lá em Synanon e pediu para falar ou tirar ela de lá, mas foi expulso do prédio por causa disso. Então ele decidiu ir para a polícia falar do que estava acontecendo e deram a mesma desculpa que falaram ao Phil Ritter antes. Não podiam se envolver, já que ela tinha mais de 18, era uma adulta e podia fazer o que quisesse. Foi por causa disso que um amigo recomendou pro Ted um advogado chamado Paul Morantz. Esse advogado já tinha experiência com coisa do tipo porque na época ele tinha trabalhado em um caso parecido, contra clínicas que sequestravam pessoas alcoólatras sem teto e prendiam eles como paciente contra a vontade para faturar sobre o estado. Morantz conseguiu fazer errado que Synanon deixasse o Ted e a Terry conversarem por polícia comprada? Muito provavelmente sim, mas telefone, e depois de muito o que caralhos ela poderia fazer? Insistência para que ela, mesmo em estado péssimo de não falar com ninguém, conseguisse responder se queria ou não voltar para casa, porque só com ela afirmando que sim, que Synanon combinou de deixá-la ir embora, ela disse que sim. Em alguns dias ela foi levada de volta para Santa Mônica, só que de acordo com ele, Synanon só desistiu fácil da Terry, sem muitos conflitos, por um motivo bem específico. Enquanto normalmente Synanon lutaria para manter seus membros, é duvidoso que ele... Valeu, aristocrata. Aristocrata Barros mandou R$10. Pardo, qual é a sua opinião sobre esses dois vídeos e adicionou um link? Eu não sei, eu não assisti ainda. Um link. Já mostro. Já mostro. Eles quisessem Terry em seu estado psicótico. Ela era de pouco valor e um fardo. 2 dias depois, Dedrick recebeu a notícia que Synanon estava sendo processada por tentativa de lavagem cerebral, cárcere privado e sequestro. Só isso? I'm quite willing to break some lawyer's legs, and then tell him the next time you're going to break your wife's legs. And then I'm going to cut your kid's arm off. And try me, because this is only a sample. You son of a bitch. Um ano se passa, agora em 1978, na época em que surgiu todo o movimento de fazer vasectomia e o Phil Ritter foi expulso, ele meio que continuou a sua vida normalmente. A esposa dele, a Lynn, acabou decidindo se separar porque ela ainda preferia apoiar os ideais de Synanon. O problema começa quando a filha deles ficou junto com a Lynn em Synanon. O Phil queria cada vez mais e mais a filha e então aconteceu uma disputa pela guarda dela e a Lynn acabou cedendo a custódia. Só que depois meio que ela se arrependeu e decidiu simplesmente sequestrar a própria filha para dentro de Synanon e fugiu para uma filial de Nova York. E então Phil Ritter foi e ameaçou intimar Charles Dedrick para testemunhar sobre o envolvimento de Synanon ajudando no sequestro da sua filha. Por causa disso, no dia 21 de setembro de 1978, depois de sair do trabalho, Phil vai para casa e sofre uma tentativa de assassinato.
Dois membros dos Imperial Marines, o grupo paramilitar de Synanon, acertaram vários e vários golpes na cabeça dele, e só não conseguiram completar o serviço por causa dos vizinhos, que escutaram os gritos de desespero do Phil e espantaram eles. O Phil acabou entrando em um estado de... Cara, eu até poderia falar, isso não aconteceu no Brasil, mas João de Deus. O que o João de Deus fez foi maior do que isso daqui. Então, e sabe, nada aconteceu com ele até que realmente não tinha mais como esconder os seus crimes. Basicamente, o João de Deus estuprou, sei lá, centenas de mulheres. Então... E por pouco, não. E ele tinha contatos em todo o estado brasileiro, elite artística, intelectual, elite financeira, tá ligado? O João de Deus tinha contato com todo mundo. O João de Deus tem um filme bosta retratando como santo. Jack Hurst foi outro ex-membro de Synanon que foi contra a instituição, falando sobre os poderes dela na mídia. Depois que ele ficou sabendo do ataque do Phil, ele era dono de uma cidade inteira. Pediu por proteção da polícia e comprou um cão de guarda. Em determinado dia ele voltou para casa, a porta estava aberta, as luzes acesas, e ele encontrou o cachorro morto, pendurado por uma corda. Houveram outros vários, dezenas de casos do tipo envolvendo violência, além das tentativas de assassinato. Até que aconteceu um bem peculiar. 2 dias antes da tentativa de assassinato do Phil, Synanon perdeu na justiça contra o Paul Morantz no caso da Terry, que ficou em cárcere privado, e a justiça ordenou que pagassem $300 mil por causa de tudo que aconteceu com ela. Morantz já sabia do perigo de lidar com um culto como Synanon, só que ele não achava que eles chegariam tão longe ao ponto de tentar assassinar uma pessoa em uma época em que todos os olhos estavam neles. Ele não só poderia ser atacado a qualquer hora por ter ido contra Synanon, como também começaram ameaças diretamente a ele. Dedrick estava pedindo um ataque contra mim pelo wire de Synanon, e o endereço da minha casa estava sendo transmitido. A paranoia ficou aumentando a cada dia que passava. Morantz estava tomando todos os cuidados possíveis. Ele pediu auxílio da polícia, avisou que se acontecesse algo com ele, foi Synanon, comprou uma espingarda, toda vez que saía de carro, checava para ver se tinha algo escondido embaixo, entrava em casa com cuidado, checava os cômodos. Ele estava tentando se prevenir o tempo inteiro. Olha, mano, bora. Cara, com essa putaria de seita aí, cara, o cara tem porra nenhuma na cabeça. Isso é foda, cara. Aí depois o pessoal reclama, coitado dos pagãos, que a igreja católica acabava. Olha aí essa porra aí, ó. Tá que pariu, meu irmão. Isso não tem nada a ver com paganismo, né, velho? Outro rolê. Placed in his mailbox. Chuck Diedrich and 2 other members were convicted of conspiracy to commit murder. Morantz was bitten by a rattlesnake that had been put in his mailbox at his Pacific Palisades home. 2 members of Synanon, the controversial drug rehabilitation group, have been arrested. He's fearful another attempt might be made, another attempt to kill him. His complete recovery from the rattlesnake bite he received last week will probably take several weeks. 2 Synanon members will be Sempre presuma Lutero. A culpa é sempre de Lutero. arraigned later this week on charges of putting the snake in the mailbox at Morantz's home. The New York Post tonight reports that Synanon member Joseph Musico, who is charged in the rattlesnake attack against attorney Paul Morantz, once served in Vietnam. Musico was charged today with conspiracy to commit murder and 2 other counts of assault in connection with the rattlesnake incident. He's a former heroin addict and was an Army military police officer in Vietnam. He's being held on $50,000 bail. The other suspect, Lance Kenton, is free on bail. Identical charges are expected to be filed against him on Friday. Kenton and another member of the drug center Synanon are accused of plotting to kill Moran, possibly because he won a judgment against Synanon. The preliminary hearing has been set for next month. Until then, Kenton will remain free on $25,000 bail. The grand jury also referred to the number of reports it had received about child abuse inside Synanon. Dentro de pouco tempo, toda a mídia divulgou esse e vários outros casos e relatos de crimes de Synanon. Isso é mais Charles Manson que Lutero. A polícia finalmente decidiu investigar e em uma das filiais encontraram áudios gravados que eram transmitidos pelo Wire que provavam que os crimes foram cometidos pelos membros e líderes. Sabe a melhor parte? Eu nunca tinha ouvido falar dessa seita. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar dessa seita. De lá.
our previous posture is don't mess with us. You can get killed dead. Physically dead. And we're going to crack some bones, and we're going to react to all aggression toward us. Esse foi o início do fim do Império de Synanon. Vamos lá, primeiramente eu não tenho lá grande interesse em casos criminais. Seitas também eu não me importo, tá ligado? Meus interesses são de outro tipo, sabe? Eu gosto de vídeo de história, sabe? Não, tipo, vídeos de história sobre pessoas, personalidades, guerras e o cara. Não, essa porra, tipo, tô cagando. Tipo, se não fosse react, muito provavelmente eu jamais assistiria um vídeo sobre uma seitinha no cu dos Estados Unidos, não, em grandes cidades dos Estados Unidos da década de 60 e 70, sabe? Eu não ligo. Charles, tá ligado? É o tipo de história que eu não me importo. Edwin Dedrick foi preso no dia 2 de dezembro de 1978. Pelo menos não terminou com suicídio de massa. E ele foi encontrado bêbado. Por alguém que tinha como objetivo inicial acabar com o vício de outras pessoas, ele sequer conseguiu acabar com o próprio vício. Dito isso, esse canal é muito bom, é o Rantone. Ele foi sentenciado a pagar uma multa de $10 mil e a pegar só 5 anos de liberdade condicional, concordando em renunciar totalmente de ser o líder de Synanon e de qualquer tipo de poder dentro dela. Essa foi a única punição dele depois de tudo que ele cometeu, e ele morreu anos depois por insuficiência cardíaca. Synanon continuou tentando se manter sem o líder carismático deles. Os membros ainda idolatravam e veneravam Dedrick e estavam tentando voltar para o objetivo inicial da organização, que era ser um programa de reabilitação de drogas. Só que em 1982, Synanon perdeu a isenção de taxas que nunca deveria ter tido porque foram acusados de violência, ameaça e terrorismo. E em 1989, o serviço de Posso ser profundamente sincero, o caso de sebastianismo no Nordeste é bem mais intrigante. Concordo. É bem mais interessante. A Receita dos Estados Unidos declarou que eles estavam devendo $17 milhões em taxas para o governo. Por causa disso, Synanon declarou falência e 2 anos depois, em 1991, finalmente fechou de vez. Ou pelo menos era para ter fechado. Em 1971, uma filial de Synanon foi fundada em Berlim e está funcionando até hoje. Na página Sobre Nós, tem que ser, né? Eles dizem que a comunidade Synanon é uma associação na qual viciados e pessoas em risco de dependência convivem sem drogas, álcool, tabaco ou outras substâncias viciantes. Obrigado, Igreja. Tamo junto. Pardola. A real é que essas seitas satânicas só existem porque a igreja não tá fazendo seu trabalho. E a comunidade não tá agindo como uma comunidade e acolhendo essas pessoas. Concordo. Dito isso, o que mais tem em igreja são alcoólicos anônimos e centros de reabilitação para fumantes também. Então, a maior parte dos centros de reabilitação de drogas no Brasil são tocados por igreja. Então, eles fazem a sua parte, então eu descanso. E sem crime e violência. Todos os membros da comunidade Synanon podem participar regularmente das discussões internas do grupo, que acontecem várias vezes por semana e se concentram no tema de vícios e sobriedade e como lidar com isso no dia a dia. Cada membro de Synanon deve se esforçar para ser honesto consigo mesmo e com os outros, e o interesse sincero em todos os outros residentes da comunidade de Synanon. Essa descrição deixa claro que as regras eram as mesmas do início de Synanon, e alguma versão dos jogos também acontecem nessa filial. Não necessariamente é baseada na terapia de ataque, mas acontecem. Pelas fotos ninguém parece ser obrigado a raspar o cabelo, nem nada distópico do tipo. Para quem tiver curiosidade, existe um canal deles que não posta vídeo há 3 anos, só que obviamente tá tudo em alemão. Há muitos relatos sobre Synanon pela internet de gente que era um membro de lá e é viva até hoje.
Existem aqueles que sentem saudades de tudo que viveram, mesmo sabendo de todos os crimes cometidos dentro dela, ou os que sentem falta da época de Synanon antes de ter se tornado um culto. E muitos que foram traumatizados e ainda são por tudo que sofreram do tempo que passaram lá. Mas fora isso e a filial de Berlim, o que Synanon realmente deixou para trás foi o que ficaria a ser conhecido como Tough Love. A ideia que punição pode ser terapêutico influenciou dezenas de cultos parecidos com Synanon por todo o mundo, desde aqueles focados em reabilitação de drogas, como também as escolas especiais para alunos problemáticos, como a chamada Elan School, um dos internatos mais conhecidos lá fora, por terem sido extremamente abusivos e traumatizarem centenas de crianças e adolescentes, assim como o Punk Squad fazia, e na verdade devia ser pior ainda. Synanon foi o precursor de todas elas. Vários ex-membros de Synanon criaram suas próprias instituições, baseadas em métodos que eles viram enquanto viviam lá. Algumas funcionam até hoje. Uma delas é a Daytop Village, que surgiu em 1963 e foi provavelmente a primeira fundada por um ex-membro de Synanon e também a começar a usar os métodos dela. Essa organização foi liderada no início pelo Jack Hurst por um tempo, só que em 1964, um graduado de Synanon chamado David Date entrou como funcionário e dentro de alguns anos virou o líder da comunidade. Com isso, uma das pessoas que ajudou a financiar a Daytop, o Daniel Casrell, falou que a instituição na liderança do David se tornou um tipo de culto, assim como Synanon tinha se transformado, e tirou o David do cargo de líder. Sinto pena das crianças que sofreram lavagem cerebral, que ouviram que Dave é Deus. E fez o quê? Nada, né? Trauma pro resto da vida. A Daytop E toca o Village barco. continua de pé até hoje, com mais de 50 filiais por todo o estado de Nova York. E ela também influenciou a criação de outras organizações do tipo, como a própria Elan School, já que o Joseph Rich, que é o fundador dela, foi um dos membros da Daytop Village, e foi a partir daí que ele teve a decisão e a ideia de criar algo parecido com o que ele viveu. SeaDo foi um outro programa de reabilitação de drogas que surgiu em 1967 baseada nos métodos de Synanon. Foi fundada pelo casal Mel e Bridget Wasserman, e essa organização focava em ser um internato para jovens entre 16 e 25 anos de idade. Até o nome colocado é uma homenagem ao Charles Edwin Bederich. Em 1968, SeaDo estava operando com uma equipe de não profissionais e recebendo dezenas de adolescentes. O Wasserman e sua esposa assumiram o papel de pais da família. Qual que é a chance disso dar errado? Um dos orgulhos dessa instituição era justamente que seus funcionários não eram nenhum tipo de profissionais, mas sim jovens ex-viciados que se formaram em SeaDo e sequer recebiam salários. De acordo com a propaganda deles, nem mesmo o diretor recebia. Várias filiais de SeaDo foram sendo fundadas por todos os Estados Unidos até sua falência em 2005 por problemas financeiros. Não, esse vídeo aqui eu acho que não tem slop, é de 1º de setembro de 22. Mas o que verdadeiramente ajudou a trazer a sua ruína foram as várias acusações de abuso e violação de direitos que aconteciam dentro. Ora, well, quem diria? Cenicor Foundation, Phoenix House e muitas outras são exemplos de instituições fundadas por ex-membros de Synanon, além de várias outras que surgiram inspiradas indiretamente nos métodos de Tough Love e seguiram totalmente, parcialmente, que pioraram ou melhoraram esse método. Foi a partir de Synanon que começou todo esse fenômeno de reabilitação de drogas pelo mundo todo. Os métodos criados nela ainda afetam milhares de pessoas de tanta influência que ela teve nos outros cultos que foram criados. Cada um desses cultos daria para fazer um vídeo separado de 1 hora cada, fácil. E mesmo com tanta influência e tanta desgraça que Synanon causou, ela foi sendo raramente lembrada ao longo do tempo, mesmo tendo sido um caso tão grande no final dos anos 70. Ela já foi até citada como um dos maiores cultos que os Estados Unidos já viu. It's a really big story. It occupies the headlines, newspapers, and magazine features from its conception, 58, to its end in 1991.
When they tried to kill me, it was the biggest story in the country. É por isso que, de acordo com Paul Morantz, provavelmente a pessoa que mais se dedicou a pesquisar e estudar sobre tudo que envolvesse esse culto, Synanon, foi The cult that time has forgotten. E o que me impressionou é uma coisa. Não houve nenhum assassinato. Ok. Esse foi um culto realmente estranho. Não houve assassinato, sabe? Nem acusação de abusos de nível sexual, sabe? Só tentativas de assassinato. Só tentativas.